A Bíblia não diz que maldito é aquela pessoa que confia em outra pessoa, ou aquela pessoa que confia em um familiar, em um amigo. Ela não diz que não podemos confiar nos outros. A Bíblia diz em Jeremias 17:5 que maldito é o homem que confia no homem. Mas é difícil de entender somente com esse versículo. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que essa passagem quer dizer de verdade. Estamos iniciando hoje então mais um quadro da nossa série Releitura, onde vamos falar de um texto muito conhecido, Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. De primeiro momento podemos ver esse texto e achar até mesmo que é isso que ele fala. E muitas vezes eu acredito que tanto você quanto eu já ouvimos falar, ou muitas pessoas falando, não podemos confiar em outra pessoa, ou confiar na palavra daquela pessoa, por conta de que a Bíblia nos conta que não podemos confiar nos outros, porque maldito é aquele que confia no homem. Mas essa passagem está totalmente errada, essa interpretação está totalmente equivocada. Na realidade, para que a gente possa entender esse versículo, precisamos entender o contexto. E eu quero mostrar para você qual era o contexto que o profeta Jeremias estava falando e profetizando. Jeremias estava profetizando na época do rei Josias, quando o povo de Judá já tinha sido deportado para a Babilônia. Não sei se você lembra, mas o povo de Judá era a tribo do sul, que havia sido dividido depois de Salomão. A tribo do norte já não existia mais, já tinha sido dominada pela Assíria. E a tribo do sul, que ainda restava, ela foi dominada pela Babilônia. Isso aconteceu em duas partes principais. A primeira parte, o rei Nabucodonosor, quem atacou a tribo de Judá, e levou cativo uma quantidade de israelitas, de judeus. Depois, na segunda vez, então, o rei Nabucodonosor veio e deportou então para a Babilônia Daniel, seus amigos e alguns profetas. É antes deste acontecimento, dessa segunda deportação, que encontramos o livro de Jeremias. Jeremias ainda vivendo em Judá, mais precisamente em Jerusalém, ele está profetizando contra o povo de Judá, falando para eles que eles devem se arrepender, eles devem confiar no Senhor, porque o povo estava confiando somente em si mesmo. O povo estava confiando somente nos seus governantes, nas pessoas, nos seus guerreiros. E isso fez com que o Senhor avisasse, ou melhor, pedisse para que Jeremias avisasse o povo o seguinte: Jeremias profetizou que o povo se arrependesse e confiasse no Senhor. Somente se o povo se arrependesse dos seus pecados e começasse a confiar totalmente no Senhor, aí sim Deus teria misericórdia e não destruiria por completo aquele povo. Infelizmente, o povo não se arrependeu e acabou então sendo deportado para a Babilônia. Antes então dessa segunda deportação, Jeremias profetiza para o povo que a gente acabou de ler em Jeremias 17:5. Ele fala: Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Tanto o povo de Israel quanto nós hoje em dia fazemos isso também. Muitas vezes a gente confia somente no nosso currículo para conseguir um emprego, somente na nossa capacidade para fazer algo, somente na nossa força para fazer alguma coisa. Mas na verdade a gente tem que confiar no Senhor, confiar que Deus é quem vai nos transformar, é Deus quem vai nos capacitar, e não confiar no nosso currículo, na nossa capacidade humana. Se a gente parar para ler esse mesmo versículo na nova versão internacional, na NVI, ela vai nos trazer que maldito é aquele que confia na força própria, maldito é aquele que confia e deposita sua confiança na humanidade mortal, nos trazendo para refletir sobre como a nossa força humana ela é temporária, ela é mortal, ela é limitada, enquanto a força de Deus ela é ilimitada. Mas o versículo ele não para por aqui. Essa é a parte negativa da profecia. Jeremias pega e fala:
Se você não confiar no Senhor, você será maldito. Maldito é aquele que não confia no Senhor e que confia somente no seu próprio braço, somente em pessoas mortais. E aqui não é uma confiança de não poder acreditar nas pessoas. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas trazem esse versículo falando que não podemos emprestar dinheiro, não podemos acreditar numa promessa de pagamento de alguém, não podemos acreditar em qualquer pessoa. Pessoas que confiam em si mesmo, fazendo até mesmo ficar desconfiado com as pessoas. E ainda achando que está sendo respaldado pela Bíblia. Mas na verdade esse texto está falando exclusivamente que não devemos confiar a nossa salvação ou a nossa segurança nas pessoas, na humanidade, e sim somente em Deus. Mas o versículo ele não para por aí. Ele vai além, e eu quero que você acompanhe também a leitura de Jeremias, no capítulo 17, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Essa passagem ela é tremenda e é tão atual para nós quanto era para o povo de Judá na época de Jeremias, porque a Bíblia está nos dizendo o seguinte: maldito é aquele que deposita toda a sua confiança no seu emprego, na sua faculdade, no seu currículo, na sua família, na sua igreja, na sua o que for. Maldito é aquele que só confia e acha que só isso vai solucionar a sua vida. Esse é o que a Bíblia diz que é maldito. Mas ela vai lá e fala assim: bendito é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Não é que o Senhor somente é uma força que me ajude, mas Ele é a minha própria força. E eu tendo o Senhor eu consigo qualquer coisa. Não que Deus vai ser um mordomo e vai me dar tudo o que eu quero, mas Ele é quem me dá força para aguentar todas as coisas. Porque se você olhar bem para o versículo, ele vai dizer assim: mesmo que aquele que for abençoado pelo Senhor será como uma árvore plantada perto de rios, onde as suas raízes vão ter a água sempre que precisam. Vai vir o calor, mas ela ainda assim vai ter folhas verdes. Vai vir a tempestade, mas ela ainda vai estar enraizada, porque ela não está plantada no deserto seco, como o versículo 6 fala, mas ela está plantada perto a rios. E quem que é a água da vida? É Jesus. O texto não diz que a gente não vai ter problemas se confiarmos no Senhor. Vamos ter dificuldades dessa vida, mas a nossa raiz está em Jesus. Não seremos abalados, passaremos por tribulações, mas não enfraqueceremos, não voltaremos para trás. E é muito importante isso para nós, porque muitas das vezes descobrimos que a nossa raiz não está de verdade no Senhor quando passamos por uma tribulação. Mas precisamos todo dia buscarmos a Deus para que a gente esteja enraizados nele. Caso você queira saber um pouco mais como confiar em Deus diante de todas as tribulações que acontecem, eu vou deixar um card aqui em cima do nosso último vídeo, onde eu falei que tudo posso naquele que me fortalece, como podemos suportar as tribulações diante das dificuldades, mas ainda assim confiar em Deus. Você acompanha ali. Eu acredito que ficou bem claro para você, assim como ficou claro para mim, que Jeremias 17,5 não está falando que eu não posso confiar nas pessoas, mas que eu não posso depositar a minha confiança, depositar que aquela pessoa vai fazer algo de bom para mim em relação à minha salvação, em relação à minha vida. A minha vida toda tem que estar confiada nas mãos do Senhor. Eu acho que ficou bem claro e a gente acabou de fazer a releitura de um texto muito conhecido e que muitas vezes foi interpretado de forma errada. Deus abençoe então, até o próximo vídeo. E lembrando, se você não é inscrito no nosso canal aqui, se inscreve. Se você já é inscrito, curta aí, compartilhe o nosso vídeo. Comente aqui embaixo se você tem uma sugestão de um tema, de versículos que talvez você e eu tenhamos interpretado muitas vezes errado, que a gente vai estar lendo com certeza e vamos estar gravando um vídeo sobre esse tema. Deus abençoe então, até a próxima.